Quando fundamos a Agapan, o início foi brilhante e conseguimos muitos êxitos que ajudaram a mudar o Rio Grande do Sul, o Brasil e até influenciar em outros países. Isso foi há 45 anos e quem conta é o Augusto Carneiro, um dos grandes homens que nós tivemos no ecologismo gaúcho. Aqui nesse livro, chamado A História do Ambientalismo, ele conta e debate diversos assuntos da área. E nesse texto que eu li é a abertura do ecologismo e a questão da terra. A atualidade das grandes obras está justamente nos grandes debates. E para o nosso desgosto em termos de ecologia, alguns grandes debates que nós temos e que já foram superados, novamente vêm à tona. Como nós estamos enfrentando hoje, tanto no nosso estado quanto em nível brasileiro, nós estamos enfrentando novamente uma luta dos setores mais reacionários para flexibilizar a legislação na área do meio ambiente. Hoje nós estamos vendo um processo de tentativas de retrocesso na legislação ambiental, né? Tanto a nível de Rio Grande do Sul como também a nível nacional no Congresso, né? Temos aqui no estado, por exemplo, a tentativa de retirar conquistas do Código Estadual de Meio Ambiente, que foi construído em 2000, ele é uma legislação bem importante aqui no estado, Código Estadual do Meio Ambiente, como também o Código Florestal Estadual de 1992, né, que protegem a biodiversidade e dão garantias para a qualidade de vida da população e dos ecossistemas a nível estadual. Infelizmente nós tivemos aí agora no final de abril o leilão de térmicas a carvão, inclusive o Rio Grande do Sul é o estado que mais de 1.300 megawatts, né, em térmicas, 2 ou 3. Infelizmente o estado está colocando toda, digamos assim, uma volta a uma matriz que é altamente insustentável, também questões ligadas a hidrelétricas que causam impacto à biodiversidade, aos cursos d'água como um todo. Então a questão também da matriz energética, ela continua dentro de um patamar de atraso, vamos dizer assim, do século passado. O carvão mineral, ele tem 3 grandes eixos de impacto. O primeiro impacto se deve à questão da mineração em áreas que são muitas vezes de campos nativos, no bioma pampa, né, que você vai alterar, vai influenciar inclusive no lençol freático, os cursos d'água, onde você tem mineração de carvão, você tem o pH, que é digamos o indicador básico, né? Águas muito ácidas, próximos de 3, 3,5, então a vida é inviável nessas condições. Além disso, nós temos a questão depois as térmicas a carvão, elas liberam gases de efeito estufa, temos aí gases tóxicos como gases de enxofre, de nitrogênio, né, que os filtros são muito caros para serem colocados em relação a isso. Em relação ao CO2 não tem solução, porque a queima vai liberar CO2. Nós temos aí uma questão de mudança climática em que temos que eliminar, e a nível internacional isso está sendo colocado como umas prioridades. As Nações Unidas reconhecem a necessidade da mudança da matriz energética, que não exista mais investimento nessa matriz chamada suja, né? Em terceiro lugar, temos metais pesados, mercúrio, cádmio, chumbo, uma série de metais pesados que estão nesse carvão, que vão ser liberados, né, com as cinzas. Então, em terceiro lugar, o que fazer com as cinzas? Temos aí cerca de 50% do carvão resulta em cinzas, não sabemos para onde colocar. Então ele é muito o uso do carvão mineral é caríssimo, só que o custo hoje ele está sendo subsidiado, inclusive pela nossa conta de luz. Nós pagamos uma taxa para subsidiar essa matriz suja. Tanto a nível governo federal como governo estadual não incorporaram a necessidade de uma matriz que pense na sustentabilidade, né? Nós temos energia solar, fotovoltaica,
temos energia eólica, mas de uma maneira assim, não centralizada, e ao mesmo tempo também a bioenergia derivada de, no caso, não monoculturas, no caso de todos os resíduos orgânicos de agricultura ou silvicultura, qualquer outra coisa, mas que não seja derivado de monoculturas. Até nos nossos resíduos orgânicos das cidades, poderíamos fazer também usinas de combustível, né, com base no gás metano, né, que é derivado dessa decomposição dessa matéria orgânica. E ao mesmo tempo temos que rever também para onde que vai essa energia também, né? Porque essa demanda, ela muitas vezes é uma demanda forçada para atender setores que muitas vezes são setores que estão empenhados numa matriz industrial que nem sempre vai trazer desenvolvimento para o Estado, né? E ao mesmo tempo também dentro de um modelo de sociedade que é energívoro por natureza, né? O sistema capitalista como um todo, ele sempre pensa na expansão contínua. Essa expansão contínua significa: vamos ter térmicas a carvão, vamos ter hidrelétricas, vamos ter eólicas, vamos ter fotovoltaica, vamos ter bioenergia e etc. Vamos sempre crescer, mas o crescimento contínuo do uso de seja matéria-prima, combustíveis, etc., o planeta já está dando sinais de que não aguenta. Nós temos que rever essa matriz, rever o nosso modelo, que não seja de uma produção e consumo cada vez maior e muitas vezes não sustentável. Que aí eu vou gravando a tua voz. Por que tá esse tapume aí, Silvio? Esse tapume... Fala mais alto. Esse tapume faz do projeto de melhorias da Orla do Guaíba, né? Projeto feito pela prefeitura com um arquiteto e engenheiro Lerner, né? Então isso foi uma discussão que se fez já com a prefeitura, né? Por houve uma licitação que, do nosso entender, foi ilegal, foi denunciado inclusive ao Ministério Público, e que até hoje não temos solução às denúncias que fizemos. Eu acho interessante que o cartão postal que a gente tem de Porto Alegre, a vista linda do Guaíba do pôr do sol, mostra o lado lindo do pôr do sol ao lado de cá do Guaíba, ao lado que margeia a cidade, e esconde a atual realidade da miséria, a pobreza, a vida paupérrima que as pessoas vivem do outro lado do rio. Pessoas que sobrevivem com o lixo que levam daqui para lá, criam seus filhos em meio a porcos, galos, galinhas, cachorros, lodo que cheira mal. Isso é uma coisa que não é divulgado, ou aliás, quando divulgado, muito pouco. E faz falta que seja divulgado de uma forma melhor, mais explícita, para que talvez amanhã ou depois alguém venha, se puder, se for possível, ajudar que as pessoas que vivem do lado de lá. Nós temos aqui então o nosso rio, né, que banha a nossa cidade, né, que já perdeu seu espaço com os aterros feitos na orla do Rio Guaíba, né. Lembro apenas que o Rio Guaíba chegava até a Praça da Alfândega, né, e hoje todo esse espaço, inclusive que nós estamos, foi um aterro, é um aterro, né. Então a defesa desse rio é muito importante, que deve envolver toda a população de Porto Alegre, né? Isso é um rio que nós devemos preservar, tá? E também com essas obras que estão sendo agendadas junto à Orla do Guaíba, que muitos daqueles ligados a setores do empresariado e da própria mídia, né, dizem que setores são segmentos sociais do atraso, não é a coisa que não corresponde à realidade, tá?
São segmentos que querem preservar um espaço ambiental, um espaço público que ele não seja privatizado, né? Porque todo o processo, inclusive do cais do porto que está hoje na agenda, né, é um processo que vem em discussão desde o tempo da licitação feita no governo Lledo. Já naquela época, o Movimento de Defesa da Orla questionou o próprio processo licitatório, né, de um grupo espanhol, que nós já dizíamos na época que não tinha recursos suficientes para empreender uma obra de tal porte que estão sendo projetados, né? Então, nesse sentido, a população de Porto Alegre deve estar atenta a todas essas iniciativas que são feitas em nome da procura de subsídios ou de recursos privados para que a nossa orla não seja agredida com empreendimentos que a ofendam, né? E também preservem esse rio Guaíba, que é um rio Guaíba que é de toda a população de Porto Alegre. Então, acho que a participação popular, a defesa dos nossos movimentos sociais que aí estão, né, defendendo a orla do rio Guaíba, deve ser uma agenda para a nossa população. Só assim podemos preservar essa cidade com qualidade de vida para toda a sua população. Sabe-se que a agressão humana aos ecossistemas é fruto do antropocentrismo, que destrói as bases da vida de todos os seres que não são humanos, mas atingirá também os humanos, posteriormente, num futuro não previsível. Olha só, o Augusto Carneiro falando num futuro não previsível. Ele não viu o que aconteceu em Mariana. Nós já tínhamos pensado sobre isso. Nós, quando eu digo nós, eu digo a sociedade civil, a sociedade que se envolveu com a Constituição, com a elaboração da Constituição de 1988, e nós observamos que, infelizmente, os setores comerciais ligados ao grande capital se apossaram dos espaços que nós conseguimos construir em termos de legislação, em termos de participação, como a Casa Dita do Povo, as Assembleias Legislativas, o Senado, as áreas mais importantes de decisão do nosso país em termos de administração pública estão tomadas pelos interesses do capital e pelos interesses que não visam o bem da humanidade e o bem da comunidade. A representação nos conselhos de meio ambiente, ela tem uma carga muito grande do setor econômico, né, que são muitas vezes representantes pagos pelo setor industrial, setor do agronegócio, né. As entidades ambientalistas têm dificuldade às vezes de poder acompanhar isso tudo, porque é um trabalho voluntário, as pessoas às vezes não têm tempo para estar presente em tudo isso. E hoje me parece que está havendo um retrocesso também nos conselhos devido a essa presença assimétrica, né, de um poder muito grande do setor econômico e governamental, né, que acaba tendo como consequência também retrocessos legais. Nós tivemos aqui no estado uma resolução 288/2014 que repassou para os municípios o licenciamento ambiental dentro de parâmetros. A gente acha que os municípios, claro que têm condições de fazer alguns tipos de licenciamento, sem dúvida, mas tem que demonstrar que tem qualidade nesse licenciamento, tem que demonstrar que estão cumprindo, que tem equipes capacitadas, né, que tem conselhos de meio ambiente, deveriam demonstrar tudo isso. O que o Estado faz? Ele repassa simplesmente para os municípios e não controla, não tem nenhum tipo de acompanhamento do que está acontecendo aí. Então, hoje, o licenciamento ambiental que o Estado fazia, ele está repassando para os municípios não estão se preparando, né? E não tem essa preocupação em ter planos ambientais, e aí a questão se dá, digamos assim, nós estamos vendo os retrocessos, sejam a nível federal, né? Pela não estruturação, pelos cortes que hoje estão acontecendo nos orçamentos. No caso do Ministério do Meio Ambiente, mais de 30% a 40% dos cortes orçamentários na pasta, né? Isso influencia, por exemplo, a questão da Amazônia, que é chave, é estratégico hoje, o controle do desmatamento da Amazônia, né?
com cortes de 30% a 40% no orçamento. Isso não acontece só em 2016, aconteceu em 2015, 2014. Então, de uns anos para cá, nós estamos assistindo corte progressivo de investimentos na área ambiental e, ao mesmo tempo, um crescimento de uma representação que é paga, né, por setores que estão muito pouco preocupados com a temática ambiental. O artigo 225 da Constituição Federal de 88 diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum ao povo. Olha só, bem de uso comum ao povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para o presente e futuras gerações. Quem é da área conhece muito bem esse artigo, conhece muito bem essa abertura, e os que não são da área também conhecem, porque estão sistematicamente tentando burlar e desfazer o que se conseguiu construir minimamente dentro deste artigo 225 de proteção ao ambiente natural e nossa proteção. Porque, como disse o Augusto Carneiro, embora estejamos ainda vivendo num período de antropocentrismo, a vida em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que toda a vida é importante. Então, o artigo 1º diz assim, considerando o que o poder público deve fazer. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Vejam bem, nós temos aqui então atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente natural. Então isso já é uma expressão clara da lei que aquilo que vai ser feito, ele já tem muitas chances de dar errado. Então nós estamos vendo que é uma coisa que vai ser feita para o interesse privado, mas que pode dar errado. Só que quando der errado, não vai dar errado apenas para aquele que fez o investimento, vai dar errado para todos, para todas as pessoas que estão nesse dito ambiente, que é um bem comum. Então vejam, o que o Estado deve fazer? Lá no seu parágrafo 4, exigir na forma da lei, né, a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Então volta a publicidade, que é um daqueles itens dos princípios lá, dos 5 princípios da gestão pública, dar a publicidade. O que é isso? É a transparência, é as pessoas saberem o que está acontecendo. Essas mudanças de legislação que estão sendo propostas, nós temos 3 mudanças correndo agora. Essas 3 mudanças que solicitam que se veja uma flexibilidade, por favor, alguém me ajude. O que é flexibilidade? Flexibilidade, maleabilidade. Fala em flexibilidade, a gente lembra do ginasta, né? Do yoga, fazendo toda aquela movimentação. Pô, mas se a lei já é uma coisa para não ser flexibilizada, a lei já é para ser uma coisa dura. A lei já é para ser um impedimento. Uma situação que aconteceu, né, o ano passado, final do ano passado, foi o rompimento da barragem de rejeitos de minério de ferro lá de Mariana, né, que foi um desastre histórico que aconteceu então no Brasil e que denota então a falta de controle dos órgãos ambientais, seja a nível federal, a nível estadual. E apesar desse desastre, o Rio Doce, por exemplo, vai levar décadas para se recuperar. Talvez tenhamos aí espécies
de peixes que desapareceram da região, pescadores que perderam o seu meio de vida e abastecimento de água, enfim, as matas ciliares, todas elas destruídas. Foi um caso que sensibilizou, chocou milhares ou milhões de pessoas no Brasil, e mesmo assim, apesar dessa tragédia, que de certa maneira foi uma tragédia anunciada, talvez um crime ambiental, a legislação ambiental vem sendo bombardeada pelos mesmos setores que querem hoje o código de mineração mais flexível, né, que permita situações como essa, e ao mesmo tempo também uma flexibilização na legislação que protege a biodiversidade, a qualidade da água, enfim. Então nós estamos vendo uma guerra contra a natureza, uma guerra pelo capital, né, e que está deixando de lado as pessoas, ao mesmo tempo, claro, que uma guerra contra as pessoas, contra as populações tradicionais e como vimos denunciando, e temos que nos organizar para fazer frente, sim, a esses ataques que estão cada vez maiores. A flexibilização da legislação ambiental, ela favorece o empresariado, né? Na realidade, hoje eu sigo muito daquela linha que o Papa Francisco fez na sua última encíclica, né? Ele colocou a questão ambiental fez uma avaliação junto com o desenvolvimento econômico hoje a nível internacional, né? Quer dizer, o processo de desenvolvimento econômico é contrário à defesa ambiental. Ele é destrutivo, né, em termos universais, né? Esta lei vai ser flexibilizada, porque outras leis mais importantes e que os movimentos sociais têm graves acusações não são flexibilizadas, mas esta sim, porque ela traz interesses, não é? Ela traz interesses. Então, o que nós gostaríamos? Nós gostaríamos que todos esses projetos ditos estratégicos para o governo, ditos de interesse nacional, que eles fossem socializados com a população. Nós temos o direito, faz parte da gestão pública, a transparência. E essa questão de flexibilização da legislação ambiental, ora, por favor, se a lei já foi construída com um debate amplo da sociedade, como foi a Constituição de 1988, que não é o ideal, mas que foi o máximo que nós conseguimos naquela época, porque agora esses debates, essas discussões estão sendo feitas por baixo de todo um golpe midiático, um circo, um pó verde que está sendo jogado nos olhos do brasileiro, com é golpe, não é golpe, é golpe, não é golpe. Enquanto o brasileiro está distraído com isso aí, todas as legislações estão sendo ameaçadas, há uma série de projetos. Um dos projetos desses que está sendo discutido é de 2012. Por que sendo de 2012, agora ele volta para ser debatido de repente? Teve um deles aqui, de uma dessas propostas de alteração, que a publicidade do debate da lei foi durante o carnaval, mas olha que época excelente, né, para se fazer o povo brasileiro discutir uma lei desta magnitude. Então, acreditamos como ecologistas do Rio Grande do Sul, como representantes do movimento que sempre fomos e como militantes e como docentes de universidades, como o povo geral brasileiro, acreditamos que deve haver transparência, acreditamos que as pessoas devem se envolver, que o cidadão brasileiro deve saber filtrar o que vem da imprensa, o que não vem da imprensa, deve saber filtrar o que é bom para si e o que não é, porque o momento agora é grave. E aquilo que a gente está vendo nos holofotes não chega a ser o ponto principal do assunto. O ponto principal do assunto é mais uma retirada dos direitos humanos, dos direitos da natureza, dos direitos das futuras gerações, direitos esses que já estavam garantidos na Constituição, mas que voltam a ser colocados em xeque enquanto as pessoas estão distraídas. A nível federal, nós temos, principalmente no Congresso, tentativas também de flexibilização do licenciamento ambiental. Uma dessas propostas é um projeto de emenda constitucional, número 65 de 2012, que praticamente deixa claro que após
a apresentação de um estudo de impacto ambiental, independente da obra, se é viável ou se não é viável, essa obra teria que ser dada a licença. Então, entre outras questões, também temos do senador Romero Jucá, né, um prazo para que o órgão ambiental tenha que emitir uma licença, e se não emitir essa licença durante 2, 3 meses, a gente não sabe ainda, não ficou definido, mas a pior situação é dada por essa condição de que, se o órgão ambiental não avaliar e não der o seu parecer num prazo, vamos dizer assim, de meio ano, a licença é dada automaticamente. Tá? Então isso fragiliza. O Ministério Público está atento, várias entidades ambientalistas, nós também estamos vendo uma tentativa no Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, de uma resolução derivada da ABEMA, que é a Associação Brasileira de Entidades dos Órgãos Ambientais Estaduais, né, que também pensa só na agilização, na fragilização das conquistas ambientais para dar celeridade aos processos de licenciamento. Então, os ataques são vários, né? E nessa conjuntura de retrocesso, inclusive institucional, né, que está acontecendo hoje, pela se força a mudança, derrubada de um governo também, essas bancadas conservadoras, elas estão se aproveitando no sentido de colocar sua pauta, uma pauta do retrocesso, como uma das prioridades do próximo governo. Eu trabalho no táxi desde 1985, não existe parte nessa cidade que eu não conheça. Conheço as partes mais lindas da cidade, tipo Vila Assunção, tipo Vila Conceição, ao lado do bairro Assunção, e conheço o lado paupérrimo dessa cidade, sabe? Isso me arrepia até não falar, porque aquele iogurte que meu filho come em casa, aquele queijo que meu filho come em casa, essas pessoas das ilhas, das periferias, não sentem falta. Por quê? Porque não sentem falta de iogurte, de um queijo, porque não conhecem o queijo, não conhecem o iogurte. É dolorido. Leitor, não penses que essas crises juntas sempre existiram. A humanidade não tinha as necessidades de hoje. Mesmo assim, o progresso e a cultura avançaram, passo a passo, inexoravelmente. Com a superpopulação e o progresso egoísta acumulando riquezas para os poucos, a situação começou a degringolar e foi ficando cada vez pior. É tempo que tu penses nos teus filhos e por eles ajudes a buscar uma saída justa para esta situação perturbadora. Pelos teus filhos, deves nos dar suporte. Para isso, existe uma fórmula: lendo e participando. Ler a imprensa ecológica e os livros ecológicos. A leitura desses assuntos importantes é necessária para qualquer pessoa que não seja indiferente ao futuro e aos destinos dos seus filhos e netos. Lê. Procura entender, escolher e julgar, mas lê. Lê os livros ecológicos que existem. Não fiques indiferente. A ecologia é hoje mais do que uma causa, é um dever. Augusto Carneiro, nascido em 1922 em Porto Alegre.